Olá, boa noite para você mais uma vez. Eu começo esta edição falando da paralisação dos rodoviários de Manaus, que impactou mais de 300 mil usuários do transporte coletivo. Após acordo entre o Sinetran e sindicato da categoria, a paralisação chegou ao fim. E quem vai trazer as informações para a gente é a Giovana Andrade, porque eu converso a partir de agora. Olá, Giovana, boa noite. Conta para a gente como que ficou definido aí, que acordo foi esse? Muito boa noite, Denise, e a todos que nos acompanham. Eu conto sim aqui direto do principal terminal de integração aqui da capital amazonense, Terminal 1, que fica na Constantino Nery. A gente já percebe bastante movimentação, justamente pelo que você citou. A greve chegou ao fim e por qual motivo, né? Com qual contraproposta o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana conseguiu que o Sindicato dos Rodoviários chegasse de fato a essa conclusão e encerrasse essa paralisação que durou aí pelo menos 2 dias inteiros aqui na capital amazonense. Começo falando sobre a proposta de aumentar 6% no ticket alimentação e também nos benefícios oferecidos aos servidores, além de um aumento de 6% acima da inflação para a remuneração da data base. Assim também como um aumento no plano odontológico de R$ 21,00 por vida. E por fim eu destaco aqui uma negociação que estava aí gerando realmente muita polêmica ao longo desses 2 dias, que foi a questão do motorista que começa a fazer aí a função dobrada, né? Começa a fazer a função do cobrador. Para aqueles motoristas que aceitarem acumular essa função do cobrador, vai haver um aumento a título de gratificação de R$ 600,00 oferecido pelo pela Prefeitura de Manaus, para fazer o acúmulo dessa função. Além disso, no finalzinho da noite desta quarta-feira, a nossa produção recebeu um vídeo ali, mais ou menos resumindo o que aconteceu nessa reunião, gravado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, onde ele cita também que por ano vai haver aí 25% de redução dos cobradores, né? Ou seja, é uma redução gradual que vai acontecer justamente para não haver toda essa situação que a gente viu acontecer e por isso, né, além da questão do aumento salarial, mas também uma questão que estava sendo reivindicada foi esse acúmulo de função que os motoristas estavam fazendo já. Alguns ônibus já rodam, já circulam por Manaus, apenas com o motorista fazendo também a função de cobrador. Portanto, aí fica definido e agora encerrada essa greve que durou esses 2 dias. Desde ontem a gente acompanhava essa mobilização, inclusive na manhã desta quarta-feira, a repórter Samara esteve nas ruas de Manaus, em alguns pontos específicos, acompanhando essa movimentação e toda essa questão, né, que afetou aí mais de 300 mil usuários do transporte público coletivo, além também da repercussão que aconteceu na Câmara Municipal de Manaus. E a gente vai ver agora na reportagem de Samara Maciel o que aconteceu no dia de hoje. O segundo dia de paralisação parcial do transporte público afetou mais de 300 mil pessoas que dependem do modal. Essa daqui também é o 3452 também, ela vai lá pro Tarumã, também nada, não está nem vindo dela, o ônibus dela, vai voltar para casa. Como que ela vai voltar para casa se não tem ônibus para voltar para casa? Só pode ser dado aumento para os rodoviários se tiver o aumento da passagem. Todas as capitais aumentaram. O Ministério Público hoje não está questionando o aumento da passagem. Lá na petição, eles estão questionando a metodologia do subsídio. O aumento da passagem é uma coisa, permanência do cobrador é outra, né? O cobrador já está previsto. Já está previsto na planilha. Aumento de dissídio coletivo é uma outra questão, né? Se vai aumentar, porque a passagem de ônibus não aumenta quantos anos? 4 anos? 4 anos, se eu não me engano, não teve aumento de passagem, mas todo ano teve aumento do salário dos trabalhadores. Então, o aumento do salário não está condicionado a aumento de passagem, não. Nós pedimos que o reajuste viesse sendo escalonado, seria muito mais simpático, muito mais suave, porque um aumento de 18% também, o que vai acontecer é que menos nós vamos usar os ônibus, e menos usar os ônibus, daqui a pouco esses funcionários, esses motoristas vão perder seus empregos, porque nós vamos partir para outros processos, como compra de motocicleta, como trabalhando em grupo com Uber,
fazendo outras ações. Outra reivindicação é a permanência dos cobradores. Recentemente, uma empresa trouxe para a cidade novos ônibus sem espaços para esses profissionais, o que é proibido por lei. Por causa do descumprimento, um novo PL tramita na Câmara Municipal de Manaus. O novo projeto de lei, diferente do primeiro, prevê multa mínima de R$100 mil para quem ignorar a legislação. Tem um projeto meu, do vereador Rodinei, que a lei ela não penaliza as empresas, então nós fizemos 2 alterações na lei, penalizando a empresa que não cumprir a lei, que lá é bem clara que do transporte convencional tem que ter o cobrador. Então ela vai penalizar, são 3 penalidades, né, multas de 100 mil, 200 mil, 300 mil e para cima, e na 4ª infração, se ela continuar, a cassação da concessão dela de circular em Manaus. Na tribuna, o vereador Rodrigo Guedes cobrou transparência nos gastos das empresas, tendo em vista que relatórios de contratos milionários não são publicados na íntegra. Fica aquela suspeita de se não é uma jogadinha, né? Uma dobradinha, uma jogada ensaiada da direção do sindicato com a prefeitura, que no final das contas vai gerar mais uma vez o aumento da passagem. No dia 6 de maio, a Câmara deve realizar uma audiência pública para debater as problemáticas da categoria. Bom, Diniz, agora com a greve encerrada oficialmente, a expectativa é que o serviço do transporte público coletivo seja normalizado pelo menos até o fim deste dia. E aqui a movimentação segue bastante intensa, tanto de usuários quanto de veículos passando, gradualmente voltando aí à normalidade. A expectativa é que até o fim do dia as pessoas possam estar aí com o transporte coletivo totalmente funcionando por aqui. Volto com você. Obrigada, Giovana. Essa greve aqui, ela segue um procedimento padrão, véspera de reajuste do transporte coletivo, né? A categoria reivindica reajuste salarial, a prefeitura entra ali no acordo junto com o Sinetran, empresários, aí aumenta e justifica, olha, agora a gente tem que aumentar a passagem. Mas independentemente dessa condição, desse acordo feito hoje, esse aumento poderia acontecer a qualquer momento, levando em consideração que o STJ tinha dado uma decisão favorável, uma liminar favorável à Prefeitura de Manaus, permitindo que ela fizesse esse reajuste, contrariando a decisão local. O Ministério Público ficou de reagir, de tentar impedir que isso acontecesse, mas agora ganha-se, pelo menos no discurso, mais um argumento para aumentar em breve, em pouco tempo, a tarifa do transporte público. Estou lendo aqui a ata dessa reunião de hoje. Ela fala sobre o reajuste de 6%, de forma para toda a categoria, né? E também benefícios, mais benefícios. Além disso, fala do reajuste do plano odontológico, que passa a ser no valor de 21 por vida, por pessoa que está cadastrada. Agora tem uma parte aqui que me chama a atenção e que foi acordado hoje, que é pagamento de R$ 600 mensais a título de gratificação ao motorista que acumular a função de cobrador. Nas entrelinhas, significa que vai diminuir, sim, que alguns dos cobradores que estavam nessa paralisação vão ser demitidos, sim, porque se o motorista do transporte coletivo assumir essa função, não tem por que ter ao lado um parceiro. E quando nesse acordo existe essa gratificação pelo acúmulo de função, né, para o motorista que aceitar, coloca-se inclusive a própria categoria um contra o outro, né? O cobrador querendo resguardar e manter o seu próprio emprego e, do outro lado, o motorista vendo a possibilidade de aumentar em R$ 600 o seu salário, que é um bom volume de dinheiro de acréscimo mensal. Então, cria-se uma própria rivalidade entre eles e isso é o que está decidido na ata assinada pelos representantes do sindicato da categoria junto com o Sinetran.